Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, meus irmãos. Abra no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 22, no verso 7. Livro de Gênesis, capítulo 22 e no verso 7. Louvado seja o nome santo e bendito do Senhor. A palavra diz, verso 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. E em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão, por nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Estenda as mãos aqui para a minha vida. Peça a Deus que essa palavra modifique o nosso entendimento, modifique a nossa vida, seja uma base para nós pisarmos quando sairmos desse culto em nome de Jesus. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Pai. Nós lemos, Pai, a palavra do Senhor nesse dia e cremos que o mundo espiritual se dobra e se ajoelha diante da Tua palavra, Pai. Entendendo o mundo espiritual como ele entende o que é o sacrifício de um único filho, de um filho único, unigênito, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, fala, Senhor, através da minha vida, perdoa os meus pecados, Pai, e usa-me nesse dia, e a glória, e a honra, e o poder, o domínio, o louvor seja dado ao teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós lemos uma passagem maravilhosa, uma passagem que expressa no Velho Testamento, de todas as palavras que foram pregadas, e que foram profetizadas, e que foram escritas, sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de todas as palavras, o que mais se aproxima, o que mais representa o sacrifício do nosso Senhor, é esta passagem que nós lemos. Deus chama Abraão para que formasse na vida dele um povo. Deus diz a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, Abraão. Vai para uma terra que eu vou te dar, é um caminho que você não sabe aonde vai trilhar, mas cada passo eu vou te direcionar, Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu pela fé, e ele partiu seguindo um caminho que o Senhor desejava que ele caminhasse. Assim como o Senhor deseja nos guiar nos dias de hoje também, através do seu Espírito Santo. A Bíblia diz que durante esse caminho, Deus faz promessas para Abraão. Deus diz, Abraão, sai de dentro da tua tenda, olha as estrelas do céu, olha, Abraão, as areias do mar, eu vou fazer descendência através da tua vida, da mesma forma e de numerosa forma, como as estrelas que estão no céu e a areia que está no mar.
Abraão creu no Senhor, mesmo olhando para Sara, entendendo que Sara tinha um ventre seco, o ventre de Sara era impossível de nascer aos olhos humanos uma criança. Abraão, na sua mente, ele cria, mas dia após dia, meus irmãos, as lutas diárias, as pessoas falavam para Abraão: Abraão, não vai dar certo, será que você ouviu a Deus mesmo? Será que é isso que Deus te prometeu? Abraão, então, ele tem um servo, e ele pergunta a Deus se aquele servo é a continuidade dele. Deus diz não. Abraão continua a sua vida por tantos anos, caminhando em fé de uma promessa que aconteceria, mas contra todas as coisas que o mundo dizia para ele, que não daria certo. Mas ele creu, e ele perseverou na promessa. Deus ia se mostrando a Abraão, Deus ia mostrando e falando com Abraão: Abraão, creia que o Senhor, que é fiel, que não é homem para mentir, Ele cumpre a sua promessa. Então Abraão, no meio do caminho, ele tem um outro filho com uma serva, mas não é aquele menino, porque a cada dia que se passava, a sua mulher ficava mais velha, Abraão também ficava mais velho em idade, e as coisas, a probabilidade que tanto nós olhamos nesses dias, elas iam diminuindo. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu creio que quando a sua alma está abatida e a probabilidade vai diminuindo, é o tempo de Deus se mostrar forte na tua vida, mesmo que os anos vão passando, mesmo que as coisas não vão acontecendo, e você vê que a probabilidade está diminuindo. É nisso que Deus opera, é aí que Deus pode operar, é aí que o Senhor, quando exime todas as probabilidades, o Senhor vem e opera. E na vida de Abraão foi dessa forma. Abraão, quando estava velho, quando Abraão já estava quase morto no seu corpo físico, Deus dá um filho a Abraão. A semente de Abraão então estava na terra, o milagre estava completo, mas Deus queria provar a Abraão, queria mostrar a Abraão um pouco do sentimento que ele já havia sentido nos céus, um pouco do sentimento, meus irmãos, para que Abraão entendesse no futuro o que Deus iria enviar a esse mundo. Então Deus pede o seu único filho, Isaque, em sacrifício. Isaque representa Jesus Cristo, um homem que poderia não querer ir, um homem que poderia escolher não ir. Ninguém tirou a vida de Isaque, ninguém amarrou Isaque à força. Isaque se deitou naquele lugar e disse: se sou eu o sacrifício, então eu aceito ser o sacrifício. Será que eu sou um sacrifício agradável a Deus? Isaque se deitou naquele lugar, representando Jesus Cristo. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele diz, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1, ele diz aos Romanos, para que nós, foi um pedido do apóstolo Paulo, um pedido àquele povo. Veja o que ele diz. Romanos capítulo 12, no verso 1. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem o vosso corpo, rogo-vos pelas misericórdias do Senhor. Ele inicia dessa forma. Sabe quando nós vemos algo que acontece grande ou terrível, nós dizemos misericórdia? É a mesma forma que Paulo está dizendo para mim, para você e para a casa que nos assiste. Rogo-vos pelas misericórdias do Senhor, de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela vossa renovação, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço a vocês, que agora, meus irmãos, não é mais um sacrifício de um animal morto, como vinham sacrificando, e sacrificam até os dias de hoje. Um animal que é morto e apresentado a Deus como um animal morto, não. Agora é o corpo de vocês um sacrifício vivo,
e agradável a Deus. É isso que Paulo está dizendo de um culto racional, que nós entendamos que o único sacrifício que foi feito cobriu todos os sacrifícios até hoje. Nós temos que ter noção e ciência exatamente do peso desse sacrifício. Por isso Deus quis mostrar a Abraão. No texto que lemos, mostra um sacrifício, mas agora Paulo fala de um corpo, meus irmãos, na carne, no entendimento, não mais de animais mortos. Paulo diz que quando nós fomos batizados, nós morremos em Cristo, para sermos ressuscitados com Ele, temos que entender isso. Veja, meus irmãos, nós cantamos aqui essa semana, cantamos hoje, cantamos esse mês inteiro, uma música maravilhosa que diz que o seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo, eu creio em ti. Meus queridos, eu creio, prego e entendo a palavra de Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, mas o Espírito Santo deseja e abre nossa mente hoje para que nós entendamos o sacrifício de Jesus. E sobre esse sacrifício, a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós temos todas as bênçãos que foram ditas para Abraão. Está em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, está nele a vitória. Temos que entender isso, meus irmãos, nesse dia, em nome de Jesus. Jesus disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, é o que a palavra diz. E eu creio nisso. Eu creio que quando Jesus Cristo, Ele foi assunto aos céus, Ele subiu, Ele disse, olha, eu enviarei outro igual a mim, o Consolador. Todas as coisas que Jesus fez nessa terra, o Espírito Santo faz igual a Ele, porque Ele também é Deus. Se você precisa de cura, o Espírito Santo te cura hoje. Se você precisa que a sua mente seja renovada, o Espírito Santo renova a sua mente. Se você precisa de um toque de Jesus, peça o toque do Espírito Santo, porque Ele está aqui no meio de vós e habita em vós. Eu creio, meus irmãos, que Ele pode fazer todas as coisas novamente. Mas quando cantamos, Jeová Jiré, irás prover de novo. Infelizmente, meus irmãos, hoje numa ótica não racional, mas irracional, Jeová Jiré está cotado como um Deus da provisão financeira. Mas não é isso que a palavra diz. O Espírito Santo deseja que você entenda hoje. Veja o que o texto diz, ele inicia com uma dúvida. Entendamos em nome de Jesus. Isaac diz, pai, eu tenho fogo, tenho a lenha, tenho o cutelo nas suas mãos, mas onde está o cordeiro? O cordeiro, meus irmãos, Abraão não poderia ter. Abraão não poderia ter o cordeiro, pertencia a Deus. Onde está o cordeiro? Quem representa o cordeiro? Quem representa o cordeiro, meus irmãos? A resposta de Abraão no verso 8, ele diz, meus irmãos, que o Senhor proverá, não para mim, nem para você, nem para a casa que nos assiste. O Senhor não proverá para você, Isaac, o Senhor não proverá para mim, Abraão, o Senhor não proverá para a casa que nos assiste hoje, o Senhor proverá para si mesmo o cordeiro. Ah, meus queridos, nós invertemos algumas coisas. A provisão de Jeová Jiré naquele momento, falava de um cordeiro que foi morto antes de Abraão existir. Desde a fundação do mundo, a Bíblia diz, Jesus Cristo, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, quando um pai responde ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Sabe, meus irmãos, toda a caminhada que Abraão deu, 3 dias caminhando até enxergar o Monte Moriá. 3 dias, meus irmãos, caminhando na sua mente, pensando, o meu único filho, eu esperei 100 anos para chegar a esse filho.
Esse filho chega e agora Deus pede o filho. Abraão foi experimentando o sentimento que Deus teve por você nos céus. A Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Ele não me amou quando eu vim para Ele, quando eu ergui as mãozinhas para o céu, para cantar para Ele. Ele não me amou quando eu dizimei e ofertei. Ele não me amou quando eu deixei de fazer coisas erradas. Ele me amou quando eu era pecador, quando eu estava nas mãos de Satanás. Você tem que entender isso, meus irmãos, que a maior provisão que Jeová Jireh não proveu para você, mas proveu para si mesmo nos céus. Ele te amou quando você ainda era pecador. Aqui em vida, amarraram o rosto de Jesus, vedaram os seus olhos, esmurraram a sua face. E aí disseram a ele: profetiza agora, quem te bateu? Ah, meus irmãos, Jesus com os olhos fechados, você acha que ele não sabia quem havia batido? No rosto dele, nos olhos dele, passava a sua face, a minha face, a face dos nossos filhos, a face dos bebês que nasceram nessa terra. Todos vocês passaram, e eu também, passei diante da face do nosso Senhor, mas Ele me amou quando eu ainda era pecador, por isso Ele proveu o cordeiro para si, por isso Abraão precisava experimentar, para que a fé de Abraão não ficasse nas coisas que Deus ia dar para ele no resto da vida. Não, a fé de Abraão estava firmada, meus irmãos, na provisão de Deus, que é o seu Filho Jesus. Ah, Senhor, há um segredo na resposta de Abraão. Abraão subiu para aquele lugar e ele disse: olha, vocês ficam aqui, agora vai subir só eu e o menino. Eu e o menino subiremos, adoraremos a Deus e voltaremos para esse lugar. Abraão já cria numa ressurreição, quando ninguém cria em ressurreição. Ele creu primeiro, por isso ele é o pai da fé. Por isso a sua fé tem que ser como a fé de Abraão. Você tem que crer que a ressurreição basta para a tua vida, que a ressurreição supre, que o Cordeiro de Deus não foi previsionado ali naquele momento só para Abraão, mas o Cordeiro Deus vai preparar para si mesmo. É a vontade de Deus. Abraão seguindo e Deus nos céus. Ah, meus irmãos, eu acredito que Deus, olhando Abraão subindo, Ele mostrava para Abraão um pouquinho, meus irmãos. Por isso Paulo diz, para que nós experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui na terra. Temos que ter um culto racional. Experimentar não é comer tudo, é experimentar só um pouquinho de tudo que Deus tem guardado para a sua vida, as coisas que Deus tem preparado quando estivermos com Ele, meus irmãos. Nós temos que ter um culto racional, entendermos esse sacrifício. Ele irá prover de novo? Sim, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é Pai. Se um filho pede a um pai um pão, Ele não vai dar uma pedra. Se pede um peixe, não vai dar uma cobra. Jesus Cristo disse isso. Mas, meus irmãos, se vós que sois pessoas más, sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai dos céus? Ele pode fazer de novo, supre a necessidade da sua casa, supre sim a sua área financeira, visita sim os seus filhos, visita, te livra do mal, te livra do pecado, coloca as mãos na frente das mãos do inimigo. Esse é o nosso Deus, é o Deus que eu creio, mas o sacrifício maior me basta. O mesmo apóstolo Paulo diz que tudo que eu aprendi, que eu tive, que eu alcancei, eu considero como perda diante da sublime face do nosso Senhor Jesus. Paulo era um homem que foi criado entre os judeus, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, a Torá, ele era um homem criado com Gamaliel, ele tinha posições em Roma, ele tinha posições em Israel, era um homem culto, era um homem rico, era um homem que alcançou coisas grandes em sua vida, mas meus irmãos, quando ele cai ao chão diante da presença do nosso Senhor, quando ele vê o brilho maior do que o sol ao meio-dia, ele vê a face do nosso Senhor Jesus. A partir daquele momento, nada mais importava para Paulo, nada mais importava
se ele fosse açoitado, se ele fosse preso, se ele fosse jogado numa masmorra, se ele fosse humilhado, se ele fosse injustamente acusado, nada mais disso mudaria a fé daquele homem. Ele disse: eu considero todas as coisas como perda, considero tudo como esterco diante da face do meu Senhor. Esse tipo de fé, esse tipo de culto racional que nós temos que ter no ano de 2023. Abraão cria na ressurreição. Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Jeová Jiré proveu o Cordeiro para si, meus irmãos. Para si mesmo, ele proveu nos céus. Por isso, quando Abraão foi sacrificar o filho, ele disse: Abraão, não faças mal. Esse não é o meu desejo, Abraão. Meu desejo é que você entenda que o maior sacrifício eu já provi aqui nos céus. Que você veja, que no futuro você consiga ver, Abraão, que eu vou enviar o meu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, um versículo que muitas vezes está fora de moda nos dias de hoje. Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue entender, meus irmãos, que deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A casa que nos assiste, é você que está falando nesse versículo, você que está aqui, todo que crer no Senhor alcance essa vida eterna. A Bíblia diz que todo aquele que conheceu, entendeu o Senhor, foi feito filho de Deus. Aquele que creu no Senhor, que clama o nome do Senhor. Ele não proveu para Abraão, ele proveu para ele mesmo, por amor a você, te amando quando você ainda era pecador. Essa provisão, meus irmãos, essa provisão nunca mais será necessária. Nunca mais haverá, não há nenhum sacrifício que se iguale àquele sacrifício, àquela provisão. Não há nenhum cordeiro, nenhum homem santo nessa terra que se iguale a Jesus Cristo. Essa provisão que Ele fez para Ele mesmo, amando você, amando a sua vida, nunca mais precisará ser feita. A Bíblia diz que na cruz, meus irmãos, Jesus bradou: tetelestai, está consumado. A dívida que era contrária à sua vida, a dívida que o inimigo tinha contra a sua casa, a dívida que o inimigo tinha contra os seus filhos, todas as hostes malignas que vinham contra a sua casa, Ele rasgou, cravou na cruz do Calvário. Não há nenhum sacrifício que seja maior que o sacrifício de Jesus. No nosso culto racional, entendamos isso hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não pôde vencer. Hoje Jesus Cristo vivo está, meus irmãos. Vivo, Ele vive. Você consegue ver isso? Ver Jesus, a fonte inesgotável, rios de água viva fluem do nosso Senhor. Não param esses rios, saem rios de água viva que guiam você para a vida eterna. Meus irmãos, nós cantamos. A música é linda. Jeová Jiré, o Senhor vai prover de novo. Mas hoje eu entendo que o Senhor proveu para si, que a maior provisão o Senhor já fez. Eu estou firmado nessa provisão. É nessa provisão que pode vir as lutas contra a minha casa, pode vir as coisas que eu não estou conseguindo enxergar, mas eu estou ligado nessa provisão que não muda. Essa provisão não muda. A doença pode chegar no meu lar, mas a provisão não muda. A falta pode chegar na minha casa, mas a provisão não muda. Eu posso cair, eu posso me adoentar, eu posso sofrer aqui nessa terra, mas a provisão não muda. Ele venceu o mundo, o Cordeiro venceu o mundo. Creia no Senhor, o Cordeiro venceu. Abraão, Jeová Jiré falou com Abraão, e nós cremos e pedimos que Ele fale conosco. Abraão tinha algumas coisas diante dele que eu desejo que a minha casa, a minha vida não falte, e que a sua vida não falte hoje. Vamos pedir a Deus. Abraão tinha fogo, meus irmãos. O fogo é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós temos que ter o Espírito Santo. Nós somos pentecostais, nós cremos em Atos 2,
Nós temos que ser batizados, busque diante de Deus os melhores dons, é o que a Bíblia diz. Nos horários de almoço, o meu corpo quer descansar, mas eu estou fazendo uma prática de subir até uma outra sala e orar um pouco. Mas, no físico aqui, meus irmãos, a gente não quer orar, a gente quer ficar no celular, na internet. Mas como que eu estou mudando isso? Eu estou me ajoelhando um pouco diante de Deus. Sabe, meus irmãos, é necessário que seus joelhos toquem ao chão. Se você há muitos anos não se ajoelha, experimente isso. Ajoelhe-se diante de Deus, já é meio caminho andado. E aí eu oro um pouco em línguas. Eu oro um pouco em línguas dizendo: Deus, meu espírito não sabe que eu estou orando, mas o Senhor, que conhece as profundezas de Deus, sabe o que eu necessito. Me ouça agora, Senhor. E daí nesses momentos eu estou conseguindo sentir a presença de Deus. Abraão tinha o fogo que não deve faltar na sua vida. O Espírito Santo de Deus. Aquele que conhece o seu coração. Abraão tinha a lenha. A lenha é uma vida de oração, meus irmãos. A lenha é que mantém o fogo aceso. E o Cordeiro de Deus, ele não tinha, mas o Senhor proveu na vida dele. Em nome de Jesus, nós vamos orar a Deus, para que Ele restaure na nossa vida o fogo que muitas vezes nós caminhamos, mas que Ele foi diminuindo na nossa vida. Nós vamos orar a Deus sobre a lenha que nós carregamos quando estávamos subindo ao Monte Moriá, mas no meio do caminho foi ficando pesado, e essa lenha foi diminuindo, e agora a lenha dá para pouco tempo. Vamos pedir a Deus que renove a nossa vida e a nossa casa em nome de Jesus, mostrando a Ele que nós entendemos, meus irmãos, o sacrifício que já foi provido na cruz do Calvário. Sobre esse sacrifício, sobre essa fé, todas as outras coisas são consideradas perda. Mas o Senhor proverá na tua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando você se posicionar como Abraão se posicionou. Abraão foi num momento que ele tinha que entregar o seu tudo. Talvez dentro da sua vida hoje, dentro da minha vida, da minha casa, tem algo que eu tenho que entregar a Deus. Deus, eu estou entregando isso, Pai. Abraão fez um altar, meus irmãos. O altar não era um altar que se pegava qualquer pedras. Talvez Abraão montou um altar e Deus disse a Abraão: aquela pedra ali, Abraão, não serve mais. É uma pedra, Abraão, que está diferente, pontiaguda, tire ela, Abraão. Faça um altar perfeito a Deus, para que Deus fale na tua vida. Talvez pedras que estão no nosso altar da nossa vida hoje devem ser retiradas, substituídas por outras pedras que o Senhor revela ao teu coração. O que tem que ser tirado? Altar é construção, não é algo que se pega pronto, não é algo que se compra numa loja. É a sua vida, é montando as pedras para que fique o altar, para que coloque a lenha por sobre o altar e o fogo do Espírito Santo queime, para que Deus ouça a sua oração, meus irmãos. É disso que nós precisamos. Coloque-se em pé, vamos orar. Vamos orar conosco. A palavra veio a você, veio à minha vida. Senhor, quanto tenho que mudar ainda, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a resgatar. Ajuda-nos, Senhor, com o fogo do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a segurar essa lenha, que é a vida de oração. Ajuda-nos, Senhor, a montar esse altar, não de qualquer jeito, mas com pedras que agradem ao Senhor. Um altar que o Senhor vai prover em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. Diga a Deus: eu entendo o maior sacrifício de Jeová Jiré. Eu entendo, Senhor, que eu não vou transformar Jeová Jiré em um Deus de provisão financeira. Não, o Senhor já proveu. Aquele monte se chama o monte do Senhor proverá até os dias de hoje, porque a tua provisão não passará, não terá fim. O trono jamais estará vazio, meus irmãos. Ao contrário, a cruz é que está vazia, mas o trono está cheio. Nele está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Esse que você precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobre ele todas as bênçãos de Abraão estão sobre a sua vida, em nome de Jesus.
Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, pregamos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra abriu, Senhor, ó Pai, a nossa mente, o nosso racional. Nós entendemos nessa manhã, Senhor, que a maior provisão, que Jeová Jiré significa provisão do Teu Filho amado, provisão de Cordeiro, aquilo que eu não poderia fazer, Cordeiro santo, sem mácula, sangue carmesim. Senhor, em nome de Jesus, é o Teu nome, Pai, é o Teu Filho, o Teu único Filho. Nós entendemos essa provisão, e é nessa provisão que nós nos agarramos, é nesse Jesus Cristo que nós nos agarramos hoje, independente das coisas que vão acontecer, da porta para fora do dia de hoje, independente, Senhor, de tudo que virá, Senhor, sobre as nossas vidas, as percas, os ganhos, as dores, Pai, Senhor, Pai, as tristezas, o Cordeiro já foi previsto, já tem provisão nos céus, aquele que morreu como cordeiro, mas hoje vive como leão, o leão da tribo de Judá. Pai, em nome de Jesus, sobre esse cordeiro nós temos fé, é no Senhor a fé, Senhor, é no Senhor inabalável, é no nome inabalável, aquele que não muda, aquele que não dormita, é o guarda de Israel, é aquele, Pai, que não dorme, que não fecha os olhos, é aquele que vai diante de você, que vai agora onde os seus filhos estão, é aquele que guarda o teu marido, a tua esposa, a tua casa, em nome de Jesus, os teus bens Ele guarda, é aquele que sobre a sua mão, está marcado o teu nome, para que Ele não esqueça de você, não esqueça da tua casa, não se esquece da tua família, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por esse nome, oramos baseados nesse nome, é a nossa base, Pai. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, o Senhor nos resgatou da morte, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, Pai, porque a maior provisão já veio sobre nossas vidas. Pai, nós oramos em nome de Jesus, contra todos os espíritos malignos, Pai. Como a Tua palavra diz, eu não preciso mais citar nomes, porque citar nomes hoje gera, Pai, gera prisões, gera, Pai, coisas que esse mundo tem colocado, mas eu vou citar a Sua palavra, deuses que não fizeram esse mundo, deuses que não construíram esse mundo, todos se dobrem diante dos pés daquele Criador, daquele sobre a Tua palavra todas as coisas foram feitas. Espíritos malignos sejam destruídos sobre a nossa cidade de Piracicaba, em nome de Jesus. Espíritos da droga, do suicídio, espíritos que confundem a mente dos homens e das mulheres, em nome de Jesus, caiam por terra, sejam destruídos pelo poder santo do nome poderoso de Jesus, o poder do Cordeiro Santo de Israel. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, vai de encontro, Pai, vai, Senhor, desembanha a Tua espada, quebra o espírito do vício, quebra o espírito, Pai, que coloca esse jovem no chão, espírito do suicídio, em nome de Jesus, caia por terra, seja destruída em nome de Jesus. Forças malignas, forças do acidente, forças do sequestro, forças do assalto, da bala perdida, em nome de Jesus, sejam desfeitos. Esse é o dia que o Senhor fez, em nome de Jesus, Pai. O Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quebra essa cadeia, quebra esse grilhão, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Nós oramos, Pai, por 54 nomes que pediram oração, 54 famílias, Pai, que estão pedindo oração. Senhor, há pessoas aqui, Senhor, presas no alcoolismo, pessoas, Senhor, presas, Senhor, a uma doença, pessoas passando luto, Pai, porque perderam entes queridos. Senhor, o Senhor pode, Pai, a força do Cordeiro hoje é base para todas essas pessoas. Eu não conheço, mas o Senhor sabe cada nome que está aqui. Visita, Senhor, restaura a saúde, Pai, restaura o sentimento, restaura, muda o quadro da vida, muda a história, Pai. Tu és o único que pode, Tu és o leão da tribo de Judá. Senhor, vai de encontro, Senhor, a essas pessoas, dando o Teu milagre, dando a provisão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão.
Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.